Olá, eu sou a Nara Vaz Guimarães, fundadora da Plural Sales. Ajudamos empresas a estruturar e otimizar seus programas de canais de vendas. Nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre Partner Enablement. A importância de enablement, de treinamento, já está super difundida nas empresas. Não só no momento de entrada de um colaborador, de um funcionário, mas também ao longo da sua trajetória, porque os processos mudam, as metodologias mudam e é importante ter uma atualização constante. Mas mais do que isso, a Sales Hackers fez uma pesquisa com a área de vendas e chegou à conclusão que 90% dos treinamentos que são aplicados com vendedores são esquecidos em menos de uma semana. Então a importância de ter essa atualização de práticas é super relevante. Com canais isso não é diferente. Partner Enablement é a área da operação de canais que olha para esse tipo de treinamento constante. Se a gente for dividir em dois principais momentos, a gente tem esse momento inicial, que é o onboarding, onde o objetivo é pegar um parceiro novo, um canal que acabou de entrar e transformá-lo num top performer, aprendendo tudo o que ele precisa para dar os seus primeiros passos. E num segundo momento, a gente tem o desafio, que é um desafio contínuo, onde a gente chama de ongoing. Tudo que é relacionado à jornada, às etapas, para garantir que o canal, mesmo depois de anos de parceria, ainda tenha seus marcos de desenvolvimento, continue evoluindo. A parte de Partner Enablement, o grande desafio é olhar para os canais e entender em que momento que eles estão, quais são as principais dificuldades e conseguir equilibrar uma produção de treinamentos, de conteúdo que seja escalável, com práticas também que customizem para a necessidade de cada um desses parceiros. Voltando nesses dois momentos, esse primeiro bloco de onboarding, ele é super importante porque é o primeiro contato que o canal tem com a empresa. A gente aproveita todo aquele momento de empolgação da aquisição, de te vender o programa, vender o sonho, o parceiro entrou. E nesse momento de onboarding, é importante que a gente entenda todos os comos, os how-to que a gente fala. Como que o parceiro se cadastra, como ele cria uma conta, como ele traz um novo cliente, como ele registra uma oportunidade. Então, uma boa prática de onboarding é garantir que vocês têm mapeados todos esses comos para que o parceiro, num prazo mais curto, entenda qual que é o mínimo necessário que ele precisa ter para fechar uma primeira venda, trazer um primeiro cliente, fazer uma primeira indicação de oportunidade. O onboarding é legal ser marcado por coisas bastante específicas. Uma forma de estruturar o onboarding, por exemplo, é dividir em 4 etapas. Uma primeira de alinhamento, onde a gente vai trabalhar com as expectativas dos dois lados, quem faz o quê, quais são os pontos de contato, quais são as formas de contato principais, quais são os objetivos de curto, médio e longo prazo daquela parceria. No segundo momento, a gente já pode falar sobre vendas, plano de vendas, Ideal Customer Profile, tudo que é relacionado a práticas e políticas comerciais. Num terceiro momento, é importante identificar tudo que é relacionado à solução e mercado. Se for uma ferramenta, como é que funciona? Como que é a estrutura de preço? Como que aquela solução é aplicada? Como é que é o contexto do mercado? Tem algum dado, alguma pesquisa que pode servir de pano de fundo da indústria que o canal tenha que ter conhecimento? E no último momento, a gente falar sobre CS, atendimento ao cliente. Então, esses 4 momentos, alinhamento, vendas e comercial, produto e solução e CS, eles caracterizam um bom onboarding. Dependendo de cada complexidade de solução, pode ter um tempo mais alongado ou menos alongado. Uma prática do mercado de SaaS é tentar orientar esse onboarding para uma média de 30 dias, onde a gente vai ter uma cadência de treinamentos, de interação, de conteúdo, mas que, novamente, aproveite esse momento de empolgação inicial do canal para conseguir garantir que ele vai trabalhar essas práticas e ter lição de casa do lado dele para fazer também, né? Quando a gente vai para a jornada, uma prática interessante é mapear ao longo das diferentes fases de vida do parceiro o que vão ser os desafios principais daquela etapa. Então, se nesse primeiro momento a gente fala dos comos, do how-to no onboarding,
Num segundo momento, a gente já começa a ter um pouco mais de informações do parceiro e da nossa base em comum para a gente conseguir ter comparativos. Então, como tem sido a performance ao longo do tempo? Se no começo o desafio era vender, talvez no segundo momento o desafio seja aumentar, né? O primeiro momento era fazer uma primeira venda, no segundo momento seja aumentar essa base de clientes, trabalhar com tópicos de retenção, expandir, fazer um cross-sell ou um upsell, fazer políticas de marketing em conjunto para divulgar, alcançar novos clientes e novas oportunidades. Então, cada momento da vida, cada fase do canal vai ter desafios específicos. Se a gente conseguir mapear, poxa, acredito que depois de 3 meses o canal vai estar com um desafio aqui de avaliação e de NPS, de retenção. Como é que eu vou ajudar o canal? Vai ser com mais treinamentos? Quais são as políticas, os incentivos do meu programa que eu vou poder aplicar para ajudar ele a vencer aquela etapa? Se depois de 6 meses eu entendo que ele pode estar com um desafio de aquisição de novos clientes, quais são as políticas de marketing que eu vou ajudar meu canal? Vai ser co-investimento em marketing? Vai ser um evento em conjunto? Vai ser um conteúdo em conjunto? Então, você vai mapeando na jornada qual que vai ser o desafio, qual que vão ser as práticas da sua empresa que vocês vão utilizar para apoiar o canal a passar daquele desafio e quais vão ser os treinamentos necessários que ele tem para passar. Então, passado esse momento dos comos, a gente começa a olhar, né, para esses benchmarks, né? Eu começo a comparar um canal com outro. Poxa, se a minha base normalmente ela demora 1 ano para ir no nível 2, como é que o canal individualmente ele está performando? Ele está à frente, ele está atrás? Então, esses comparativos são interessantes para poder criar uma previsibilidade ao longo da jornada e principalmente para espelhar o canal dentro disso. E num último momento, quando a gente tem parceiros que já estão num nível bastante avançado, são os parceiros mais top performer que a gente tem, aí a gente vai ter um nível de customização bastante grande. Então, dentro das práticas de enablement, aquele treinamento genérico, inicial lá, já não faz sentido para um canal que está mais adiante. Eu vou precisar de uma mentoria dedicada, de repente, de algum executivo mais sênior da empresa, para ajudar o canal a passar daquele desafio. Então, são práticas que eu posso trabalhar dentro de um comitê específico, dentro de um conselho de parceiros, algum evento mais fechado, onde eu vou debater assuntos que são mais de alto nível. Então, de acordo com a jornada, tem práticas diferentes. Mas, em essência, a gente sempre vai buscar desenvolver o canal em algumas skills técnicas, né? Que quando a gente mapeia um perfil de parceiro ideal, a gente vai fazer aquela lista de critérios. Será que ele tem que ter um conhecimento em vendas, um conhecimento em produto, um conhecimento na indústria, algum certificado? Será que ele tem que ter uma base de clientes, saber fazer um planejamento? Quais são esses requisitos? Então, uma série de skills técnicas que a gente vai mapear e ao longo desse trabalho com o parceiro, a gente vai tentando fazer ele sempre evoluir, sempre melhorar nas suas práticas. Essa é uma das coisas. O outro ponto são conseguir auditar essa performance do parceiro. Então, dentro de Partner Enablement, não basta eu mapear e muitas vezes deixar o conteúdo, entregar o conteúdo para que o parceiro consuma quando e como ele quiser. Alguns marcos de auditoria de performance também são importantes. Certificado é uma forma de auditar esse conhecimento. Como é que eu garanto? Vai ser com uma prova? Vai ser com um acompanhamento prático, né? Indo junto com o canal, garantindo que ele sabe aplicar bem aquela solução, fazer bem aquele processo de vendas. Então, algumas políticas de auditoria de performance também, elas ajudam a mensurar a efetividade. E assim, a gente pode criar correlações futuras. Se eu tenho um parceiro certificado, será que ele está performando melhor ou pior? Né? E começar a criar incentivos para isso. E os incentivos que a gente utiliza para estimular as práticas de enablement também são importantes. A gente fala que a gente pode operar em 2 níveis, né? Os incentivos B2B, né, que é da sua empresa para outra empresa, então reconhecendo, garantindo que determinado canal precisa ter alguém certificado, mas também o incentivo B2C, que a gente vai ali no profissional dentro da área do canal que está realizando aquele treinamento. Então, quem foi o melhor vendedor, né, que fez mais treinamentos? Quem foi o melhor atendimento? Então, criar políticas que podem ser de reconhecimento com incentivos financeiros, com incentivos de visibilidade, com incentivos de credibilidade na rede. Então, eu vou ter um profissional que ele é expert naquele assunto,
ele pode ensinar a rede. Então, tudo isso vai fomentando visibilidade e reconhecimento com os incentivos certos, que a gente estimule a empresa do canal a participar daquelas práticas de engajamento e também a gente estimule a pessoa física que está na linha de frente também a ter essa visibilidade. Quando a gente vai para as práticas de canais, a gente tem muito de espelho do que acontece no marketing, né? Então, há várias ferramentas que a gente trabalha, como webinar, blog post, redes sociais, vídeos, cases de sucesso, tudo isso são recursos a serem utilizados dentro de uma estratégia de Partner Enablement. Então, a gente pode ter uma página só de vídeo de case, a gente pode ter podcast, a gente pode todos aqueles recursos que são utilizados em comunicação, dependendo da banda que existe dentro da empresa para essa estratégia, também podem ser aplicados diretamente para parceiros. O que é importante? Cada um consome informação de uma maneira diferente, né? Tem gente que tem preferência por áudio, por vídeo, por texto. Então, quanto mais formatos eu conseguir disponibilizar de conteúdo, mais assertivo eu tendo a ser nessas práticas. Tem 3 coisas que eu acredito que são fundamentais para a gente tentar ter uma estratégia de Partner Enablement com a melhor efetividade possível. Primeiro é trabalhar o alcance. Quando eu defino um determinado formato, eu estou querendo alcançar mais pessoas ou menos pessoas. Se eu falo, por exemplo, de uma comunicação por WhatsApp ou por social media, eu estou falando de um alcance muito maior, né? Mas muitas vezes isso faz com que eu não consiga alcançar outro pilar, que é profundidade, né? Então, se eu opto por um formato, normalmente eu estou deixando de ser, se eu opto pelo WhatsApp, por exemplo, estou deixando de ser profundo naquele assunto. Se eu quero profundidade, provavelmente eu vou fazer um vídeo, eu vou fazer um blog post, eu vou fazer um case, que é um material, um conteúdo mais denso, um curso, uma prova, uma certificação, então traz uma profundidade maior. E aí, às vezes, eu tenho que abrir mão do terceiro pilar, que é a cadência, né? Então, se eu vou fazer um curso, eu não consigo fazer um curso por semana, né? Salvo exceções de algumas empresas, mas normalmente a gente não consegue ter uma cadência tão grande. Mas se vai ser um post no Instagram, um post no WhatsApp, eu consigo ter uma cadência maior. Então, se a gente conseguir, dentro de uma estratégia de enablement, cobrir esses 3 pilares, que é cadência, alcance e profundidade, da melhor forma possível, eu vou ter uma diversidade de formatos de conteúdos que vai alcançar uma base maior com as preferências de conteúdo de cada um. Isso a gente está falando de uma estratégia de enablement madura, né? Muitas das empresas que começam a trabalhar com canais estão dando seus baby steps ali, estão começando a achar esses conteúdos, esses formatos. Então, sou bastante partidária, né, de aproveitar o que já está sendo feito do ponto de vista de conteúdo dentro da empresa, o que já está sendo produzido no blog, qual que é o conteúdo interno da empresa, como é que a gente treina um vendedor interno, como é que a gente treina alguém de atendimento que acabou de entrar e transferir esse conhecimento que já existe dentro da empresa para as práticas de canais. Assim a gente consegue reciclar o conteúdo e ter já de largada uma forma que seja já ter um arcabouço aí de conteúdo para começar a produzir, né? E aí, por fim, acho que para coroar toda essa parte de estratégia de enablement, tem muito desafio com ferramenta, né? Eu crio um portal próprio, eu utilizo, enfim, algum LMS que já existe. Também varia muito do nível de maturidade da empresa, mas quando a gente está começando a construir o programa e a gente ainda não tem uma expressividade, uma relevância tão grande para os parceiros, é sempre mais fácil para o engajamento a gente ir onde o parceiro está. Se ele já está numa rede social, se ele já está num e-mail marketing, se ele já está no WhatsApp, vamos tentar garantir que o nosso conteúdo seja distribuído nos canais que ele já está. Em algum momento, quando a gente já tiver, quando o programa estiver rodando de uma forma mais estruturada, com mais corpo, aí a gente pode ter um portal exclusivo, um LMS e puxar o parceiro para dentro de onde a gente entende que é a melhor experiência, mais auditável, etc. Mas para começar, acho que tem muito de aproveitar o que a empresa já está fazendo, replicar da forma correta para os canais e principalmente pedindo feedbacks constantes para ir ajustando conteúdos, formatos e trazendo cada vez os parceiros
para dentro da estratégia, porque a gente sabe que um pouco a gente aprende na prática, né? Muito a gente aprende na prática, mas muito a gente aprende também com pares. Então, quanto mais os parceiros participarem das estratégias, derem seus depoimentos, seus conteúdos, seus cases, maior tende a ser o engajamento da base também.